Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda face renovais. Que a glória do Senhor perdure sempre, e alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é a minha grande alegria. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. É o Espírito Santo que nos impulsiona no segmento cotidiano de Jesus, infundindo em nossa vida uma dimensão sempre nova de alegria, paz, verdade, liberdade e comunhão. Na primeira leitura, vemos que os apóstolos seguiram a orientação de Jesus e permaneceram reunidos no mesmo lugar. E o Espírito Santo, prometido do Pai e anunciado por Jesus, lhes veio no dia de Pentecostes para fazer uma revolução nas suas vidas. Hoje celebramos o fogo de amor que o Espírito incendiou na igreja para que arda no mundo inteiro. Fogo que não se apagará jamais. De tímidos e covardes, aqueles que estavam no cenáculo se tornaram corajosos, destemidos e cheios de sabedoria. É o Espírito Santo que, com sua força unificadora, nos leva a todos, na multiplicidade dos dons, a aceitar e confessar uma mesma fé em Jesus nosso Senhor. É Ele que nos impulsiona a anunciar o mistério da fé, o mistério da morte e ressurreição do Senhor, da semente da palavra da qual nasce a igreja. É o Espírito que nos impulsiona no seguimento cotidiano de Jesus, infundindo em nossa vida uma dimensão sempre nova de alegria, paz, verdade, liberdade e comunhão. Ele que é a fonte da santidade da igreja. Derramado sobre a igreja, ele a faz santa. E inclusive, podemos dizer que se temos os santos, é porque o Espírito age na igreja. Agiu e continua agindo, hoje e sempre. Em Babel se confundem as línguas. Há o que chamamos de caos linguístico, que mostra que quando cada pessoa se apega ao seu próprio projeto e não é capaz de abrir-se aos dos demais, nunca é possível um projeto comunitário. Babel, então, é um caos ideológico, o reflexo do caos psicológico que pode dar-se dentro de nós, onde há conflitos de projetos e desejos contraditórios que emergem continuamente. Babel se repete todos os dias. Se começa falando uma mesma língua, se fazem projetos comuns, mas de repente aparecem os interesses pessoais que põem todas as alianças no chão, que rompem em definitivo as relações. Mas em Pentecostes, nós vemos que todos são capazes de entender-se. Haviam pessoas de diversos lugares que falavam diversas línguas, por isso temos aquela larga lista de povos. Mas quando chega o Espírito Santo, chega também o momento em que todos se entendem, como se estivessem falando uma mesma língua. Essa língua é a língua do amor, cuja máxima expressão é o amor de Deus, as maravilhas de Deus. Deus agora se faz presente na vida de cada membro da Igreja de Cristo. A diversidade de dons é fruto da ação do Espírito Santo que inspira a todos, formando a unidade. Os diversos carismas promovem o enriquecimento de todos e não causam divisão. Na segunda leitura, vemos que essa é a grande beleza da unidade da igreja. Como diz São Paulo, há diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. O Espírito Santo nos dá os dons necessários para vivermos dentro da nossa realidade. Cada um com a sua parte e todos formando um único corpo, bebendo de um único Espírito. O
O Espírito Santo forma a comunidade. Portanto, em qualquer área ou atividade da nossa vida, movidos pelo Espírito Santo, podemos proclamar que Jesus é o Senhor. É o Senhor da nossa casa, é o Senhor do nosso trabalho, do nosso lazer, porque somos batizados e possuímos o Espírito Santo dentro de nós como esse grande motivador a entregar todo o nosso ser nas mãos de Jesus. A nossa oração deve ser constante e em todos os momentos devemos suplicar: Vinde, Espírito Santo, e renovareis a face da terra. Não podemos nos calar. O Espírito Santo é aquele que nos impulsiona, que nos ensina, que nos direciona. E se não o invocarmos, então estaremos perdendo tempo e oportunidades. Esse é o grande milagre de Pentecostes. Aquele que traz a perfeita harmonia, porque a harmonia é fruto do Espírito Santo, que insere todos no espírito de partilha e entendimento, falando a linguagem do amor e tendo os mesmos sentimentos. A leitura também nos mostra que os ministérios dentro da comunidade cristã são obras do Espírito Santo. É o mesmo Espírito Santo que move as pessoas a colaborar na missão evangelizadora segundo o carisma de cada um. Paulo, ao olhar para o interior da comunidade, chama as diversas funções de carismas, dons da graça de Deus para o bem e a vida da própria comunidade. A diversidade de dons é fruto da ação do Espírito Santo que inspira a todos, formando a unidade. Os diversos carismas não provêm da nossa ambição pessoal. Por isso, quando postos a serviço da comunidade, promovem o seu enriquecimento e não causam divisão. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio. Vinde, no labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Dai à vossa igreja, que espera e deseja vossos 7 dons. Dai um prêmio ao forte, uma santa morte, alegria eterna. Amém. Todo o tempo pascal aponta para o domingo de Pentecostes. O Espírito Santo, o amor-caridade que brota de Cristo, é o grande fruto da ressurreição. É Ele que nos constitui amigos de Deus. No Evangelho do domingo de Pentecostes, que prepara o fim do glorioso tempo pascal, Jesus ressuscitado aparece aos apóstolos e sopra sobre eles o Espírito Santo. Santo Tomás de Aquino, em seu comentário do Evangelho de São João, diz que é próprio da terceira pessoa da Santíssima Trindade o perdão dos pecados. É evidente que na economia da salvação, quem age é toda a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas na teologia utiliza-se um recurso chamado apropriação. Por apropriação é conveniente que se chame o Pai de Criador, o Filho de Redentor e o Espírito de Santificador. Também por apropriação se diz que o responsável por perdoar os pecados é o Espírito Santo, manifestação da caridade que supre todas as faltas. Dizia São Tomás: uma vez que é o Espírito Santo que nos constitui amigos de Deus, é normal que seja por ele que Deus nos perdoe os pecados. Por isso, o Senhor disse aos discípulos: recebei o Espírito Santo. Aquele a quem perdoardes os pecados serão perdoados. E em São Mateus, capítulo 12, versículo 31, diz: o perdão dos pecados é negado àqueles que blasfemam contra o Espírito Santo, porque não tem em si aquele por quem o homem pode obter o perdão de seus pecados. Daí decorre também dizermos do Espírito Santo que ele nos renova, que ele nos purifica, que ele
nos salva. Todo o tempo pascal aponta para o domingo de Pentecostes, e desde já é possível ver que o Espírito Santo, o amor-caridade que brota do lado de Cristo, é o grande fruto da ressurreição. No dia em que ressurge dos mortos, o primeiro da semana, o dia do Senhor, o dia de domingo, Jesus aparece aos seus discípulos e sopra sobre eles o Espírito Santo, oferecendo-lhes o dom da remissão dos pecados e manifestando-lhes a sua misericórdia. Santa Teresinha do Menino Jesus, grande devota da Divina Misericórdia, quando estava na enfermaria, alguns meses antes de morrer, confidenciou a uma irmã: poderiam pensar que é porque não cometi pecados que tenho uma confiança tão grande no bom Deus. Mas digo claramente que se eu tivesse cometido todos os crimes possíveis, teria sempre a mesma confiança. Sinto que toda essa multidão de ofensas seria como gota de água lançada num braseiro ardente. E esse braseiro ardente é o Espírito de Deus. Por isso, na festa do derramamento do Espírito Santo sobre toda a igreja, somos chamados a renovar sua presença em nós, deixando que esse raio de luz aqueça nossos corações para que, aliviados, fortalecidos e revigorados, possamos levar a mensagem da Boa Nova a todas as pessoas. E que neste domingo de Pentecostes derrame-se abundantemente sobre cada um de nós o dom do Espírito Santo. Cristo ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.